Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Astrologia do Ser. Eu sou a Bia Siqueira, astróloga, e hoje nós vamos falar do eclipse lunar, que vai acontecer no grau 5 de Libra, no dia 25 de março agora. É o primeiro eclipse do ano de 2024. E é muito interessante a gente olhar para isso antes da ocorrência do eclipse, do dia exato. Por quê? Porque o eclipse ele vai tocar uma área do nosso mapa astral, então onde você tem o signo de Libra, olha onde cai esse grau 5, se você tem planetas muito próximos desse grau no signo de Libra ou no signo de Áries, que faz oposição com o signo de Libra, então o eixo Áries-Libra é o que vai impactar aí a nossa vida no nível pessoal, olhando para o nosso mapa astral, e no nível mundial, no nível coletivo, o tema é bem mais amplo, né? O eclipse lunar, ele acontece numa lua cheia. A lua, ela fica eclipsada, ela some, ela desaparece. Um eclipse penumbral, que vai acontecer agora, a Lua, ela fica na penumbra da Terra, então não é um eclipse total, assim, que dá para ver claramente aí a escuridão da Lua. A Lua fica eclipsada, então o que prevalece no eclipse lunar é o futuro. Então, tudo que é do passado, memórias, sentimentos, questões que não fazem mais sentido na nossa vida, elas tendem a desaparecer, a sair de cena, sentimentos, memórias, vínculos que te deixam muito apegada, aquilo tende a se distensionar. O passado é vencido para dar lugar ao futuro. Então, o eclipse lunar tem essa característica que é bem interessante. E quais são os efeitos do eclipse? Primeiro, que o eclipse é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas nós podemos ter uma ideia, porque esse eclipse vai cair em uma área do nosso mapa astral, uma casa astrológica, aquela área da vida pode estar mais sensibilizada. E nós também sabemos que esse eclipse vai acontecer no signo de Libra. E Libra é o quê? Relacionamento, o nosso tato, a nossa diplomacia, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, a nossa sociabilidade, o equilíbrio, a justiça, a harmonia nas relações, nos vínculos sociais e afetivos. Então, nós já temos aí uma pista, né? Que algo no sentido libriano vai estar tocado, tá? Daqui a pouco nós vamos ver esse mapa. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ver os principais aspectos planetários que estarão acontecendo no dia do eclipse, tá? Então, não dá para adivinhar o que vai acontecer, mas nós já temos uma ideia, uma pista pelo signo, pela casa astrológica, e também se você tem planetas muito próximos desse grau 5, tanto de Áries quanto no grau 5 de Libra. Aqui nós vamos dar uma órbita de 5 graus antes, 5 graus depois, tá? O eclipse, ele coloca a gente no estado de alerta, né? Porque a gente fica com aquela sensação de que alguma coisa já está mexendo com a gente. E alguma coisa pode ser disparada, principalmente se o eclipse tocar eixo ou planetas, tá? Mas aquela área da vida também, ela tende a ser um pouquinho mais balançada. Tudo que estiver fragilizado com relação àquele setor do seu mapa pode vir à tona durante o eclipse. Por isso é muito importante, com antecedência, saber em que grau que vai acontecer os eclipses durante o ano, porque você já vai deixando o quê? Aquela questão ali mais arrumada, né? Por exemplo, se cair numa casa 8 fala de dívidas. Se você estiver no limite das dívidas, algo pode acontecer ali, pode vir à tona. Se tocar algum planeta, a função daquele planeta que o eclipse tocar também vai ficar sensibilizada, eclipsada. Por isso que a gente nunca entra num eclipse ou passa por um período de eclipse com aquelas questões muito mal resolvidas, tá? Outro exemplo também bem interessante sobre o eclipse. Se você estiver muito cansado, sobrecarregado, tipo assim, eu não estou dando conta mais daquela situação, aquele trabalho, aquele emprego, aquele relacionamento, ou alguma questão emocional que você quer se livrar, seja alguma dependência, seja algum trauma, vício, que você está cansada, que você já fez de tudo para se livrar daquilo, o eclipse vem e dá uma cutucada em você e resolve aquela questão para você do jeito dele, como eu falei,
de uma maneira imprevisível. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Eu já vi casos de pessoas que passaram por um eclipse e que relataram que a vida deu um up, deu uma guinada, ela estava muito parada, estagnada. Em outros casos, em algumas questões que já estavam se agravando ou que já estavam balançadas, elas chegaram ao ápice, ao limite, para que aquilo fosse visto de fato e resolvido de alguma maneira. Então, de qualquer jeito, o eclipse vai fazer aquilo que precisa ser feito. Porque o eclipse, ele faz aquela situação transbordar, vir à tona, aparecer. Então, aquilo que estava muito parado pode ser tocado no sentido de dar movimento, trazer mudanças significativas, e aquilo que já estava muito ruim pode piorar para acabar de vez, para você consertar de vez e resolver de vez aquela situação. Então, veja em qual área da vida que está caindo o seu eclipse aí, tá? Para você ter uma noção, pelo menos, daquilo que pode vir a acontecer. Esse eclipse do dia 25 vai acontecer no eixo Áries-Libra, então nós temos esses temas de Áries e de Libra intensificados aí no período de 3 meses. Tem astrólogos que falam que o eclipse pode ter uma duração de 6 meses. Então, para alguns astrólogos, o efeito desse eclipse vai durar até o próximo eclipse da mesma natureza, ou seja, no mesmo eixo de signos. Para outros astrólogos, eles dão 3 meses de mais intensidade de acontecimentos após o eclipse. E outros também acreditam que 3 meses antes a gente já começa a sentir essa força aí atuando na nossa vida. Os eclipses acontecem nas lunações, ou seja, lua nova ou lua cheia. Os nodos lunares têm que estar próximos do Sol e da Lua, né? Nó do norte, nó do sul. Em se tratando do signo de Áries e de Libra, Áries ele traz a questão da belicosidade, das brigas, das guerras, da disputa e dos embates. Libra, por outro lado, fala de diplomacia, acordos. Então, aqui nós temos Áries, que quer puxar sardinha só para si, ou seja, que quer vencer, que quer lutar, brigar para defender o seu território, as suas ideias, as suas questões pessoais. E Libra, por outro lado, vem para equilibrar as injustiças. Afinal de contas, quando duas pessoas, países, nações entram em conflito, é natural que um queira vencer o outro. E Libra pede o quê? Que ambas as partes não saiam no prejuízo, ou seja, precisa ser bom para as duas partes. Áries é individualidade, é guerra, é briga para defender os interesses pessoais. Nós já estamos vendo aqui no mundo muitos conflitos, né, guerras, então nós já temos uma noção do que vem por aí. Para que haja paz, precisa haver acordo. As duas partes precisam ceder, isso é Libra, né? E a Lua vai estar no signo de Libra, o Sol no signo de Áries. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela do mapa do eclipse. Então, aqui está o mapa do eclipse, que vai acontecer no dia 25 de março, às 4 horas da manhã, e foi calculado para o horário de Brasília, tá? Então, esse mapa, pessoal, é o que vai acontecer, assim, a nível coletivo, Brasil, né? A primeira coisa que nós vemos aqui é o Marte angular. Então, quando o planeta está tocando um ângulo exato, ele tem uma dominância, uma predominância naquele mapa. Marte tem a ver com brigas, embates, guerras. E nós já estamos falando de um eclipse que vai acontecer no eixo Áries-Libra. Então, o dispositor do Sol do eclipse é Marte e Marte angular. Então, nós podemos notar aí brigas, embates, né? Defesa de território, a gente já está vendo muitas guerras acontecendo, né, na política, entre nações, enfim. Então, isso tudo tende a ganhar uma proporção maior durante esses próximos 6 meses. O eclipse vai acontecer no eixo casa 2, casa 8. Olha a Lua aqui no grau 5 de Libra, na casa 8, e o Sol aqui no grau 5 de Áries, na casa 2. Então, esse eixo casa 2, casa 8 toca a questão de finanças, né? A casa 8 é uma casa de riscos, de investimentos, de crises, e a casa 2 fala dos recursos pessoais, né? Os nossos recursos, as nossas economias. Então, é um momento para a gente cuidar mais da questão financeira.
O lado positivo desse eclipse é que Plutão está muito bem aspectado, tanto com a Lua, tanto com o Sol. Então, se Plutão é o planeta da regeneração e da restauração, existe uma grande possibilidade de que nada vá por água abaixo em termos financeiros, tá? Existe uma tendência à recuperação da economia. Porém, nós temos uma Vênus que rege nossos valores, o nosso dinheiro, os nossos afetos, numa conjunção com Saturno, que é o planeta dos limites e da restrição. Então, aqui fica uma dica: cuide das finanças, evite gastos desnecessários. Saturno fala de limites, de contenção, de administração. Então, nesse período, é muito importante administrar melhor os seus valores, seus recursos. E se você estiver no limite da dívida, com muitas despesas, então esse é o momento para administrar melhor o teu dinheiro, as tuas finanças, né? Plutão é um planeta de limpeza, então começa a limpar, cortar gastos desnecessários e evite fazer empréstimos nesses tempos aí de crises econômicas, né, que nós estamos vendo tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o limite Saturno financeiro, economia, gestão, administração, e como Vênus também fala de relacionamentos, afetos, aqui nós podemos perceber que as pessoas podem estar mais sérias com relação à demonstração de afeto, e se você estiver buscando um relacionamento, Saturno aqui vai cobrar o quê? Maturidade para lidar com sentimentos, com suas emoções, com seus afetos, mais responsabilidade, maturidade, seriedade no relacionamento. Pode ser um bom momento para colocar a vida financeira e a vida afetiva também em ordem. Quando Saturno toca um planeta, ele vai colocar ordem ali. Planejamento, onde nós vamos investir, ou não vai investir, ou vai quitar dívidas. E com a Vênus, Saturno também, a gente pode ver o quê? Menos dinheiro circulando, porque Saturno retém, contém, restringe, Vênus, finanças, compras, vendas, aquisições de bens, né? O eclipse também faz um trígono com o meio do céu. Então, nós podemos ter aí bons momentos de elevação da economia. Então, nós não estamos ainda no fim do poço, devido às condições que nós já estamos vivendo aqui no Brasil, né? As inflações, o aumento de taxas, de impostos. Então, é agora a oportunidade de procurar recuperar a nossa economia. Enquanto isso, a Vênus Saturno trazendo uma necessidade de enxugamento aí das despesas para que haja essa recuperação econômica aí no nosso país, né? No nível coletivo aqui, a nível Brasil. Outro aspecto interessante, Júpiter e Urano no signo de Touro, que rege a economia, e na casa 3, que rege o comércio. Então, pode haver uma aceleração no comércio exterior. Casa 3 rege comércio, comunicação, uma expansão, um crescimento, uma aceleração nesses assuntos aí econômicos internacionais e também nos meios de comunicação. Se, por um lado, Vênus Saturno traz limitação, economia, enxugamento de despesas, Júpiter Urano traz a possibilidade de novas aberturas. Júpiter fala de crescimento e Saturno fala de sustentabilidade, de planejamento. Então, tudo pode crescer, se expandir, desde que haja um bom planejamento e um bom uso dos recursos disponíveis. Aí sim, a possibilidade de expansão, de crescimento, uma vez que Urano fala de liberação e Júpiter fala de expansão e crescimento daquilo que está estagnado, Saturno, que está preso, demorado, lento, que está emperrado, tende a ganhar um crescimento, porque aqui nós temos forças contrárias em harmonia, num bom aspecto. Enquanto Saturno fala de restrição, de limitação, Júpiter fala de expansão, crescimento e Urano de liberdade. Então, olhem no mapa de vocês onde é que cai o grau 5 no signo de Libra e no signo de Áries. Vejam se está fazendo algum aspecto aí com algum planeta, se esse grau está caindo em cima de algum eixo. Casa 1, casa 7, casa 4, casa 10 também impacta bastante, tá bom?
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal, acompanhar os vídeos que eu já tenho publicados aqui dos planetas nas casas astrológicas e comente o que você está achando desse eclipse. Você já está sentindo o impacto dele aí na sua vida? Conta para mim aqui nos comentários, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro aqui no canal Astrologia do Ser. Até lá!